gente vai conversar com o candidato Tarcísio de Freitas, do Republicano, que volta a Mogi para conversar com a gente sobre pautas regionais e também para o encontro de lideranças e apoiadores lá em Suzano, né? Candidato, está entusiasmado aí para o primeiro turno, para o segundo turno? Claro, eu acho que a gente teve uma vitória expressiva no primeiro turno, que nos credenciou, nos permitiu chegar com autoridade no segundo turno. No início do segundo turno, a gente agregou uma série de apoios políticos importantes, trouxemos vários partidos. São partidos que, no final das contas, num caso de vitória, vão nos garantir já 2/3 da Assembleia Legislativa. Então, isso é uma sinalização na direção da governabilidade. Então, a gente tem todas as ferramentas, todos os elementos para, primeiro, vencer a eleição e, segundo, para ser bem-sucedido. Onde a gente está indo, a gente está sendo muito bem recebido, o nosso projeto está sendo muito bem recepcionado. Eu estou muito feliz, no final das contas, com o entusiasmo, com a esperança que as pessoas estão depositando. Temos um plano de governo moderno, um plano de governo que vai atuar em áreas onde eu entendo que o Estado de São Paulo precisa andar mais rápido, como a área da educação, né, como a questão social, a questão das pessoas em situação de rua, a infraestrutura, a expansão do transporte sobre trilhos, e eu tenho certeza aí que a gente vai ser bem sucedido. Caso o senhor seja eleito, o que os mogianos podem esperar do senhor? Olha, podem esperar, primeiro, a reabertura do pronto-socorro do Luzia de Pinho Melo. Houve um fechamento no intuito de transformar o hospital ou manter ele focado na média e alta complexidade, atendendo só via CROSS, via SAMU. Né? O problema é que você só fecha o pronto-socorro quando você tem a rede de pronto atendimento já estruturada. Como eles fecharam o pronto-socorro sem ter essa rede de pronto atendimento estruturada, a gente acabou trazendo toda a demanda de urgência e emergência para a Santa Casa, e a Santa Casa já não tem condição de atender toda essa demanda, então ela ficou sem condição, né, apesar de todo o esforço de recepcionar todos os casos, ela não dá conta desse excesso de demanda. Então a gente tem que reabrir o pronto-socorro para descomprimir a urgência e emergência da Santa Casa. Obviamente, nós vamos investir na Santa Casa, vamos investir na rede de pronto atendimento, vamos trabalhar muito com telemedicina para que a gente consiga descomprimir a urgência e emergência. Outra questão importante, que é um compromisso do passado que não foi cumprido, são a revitalização das 4 estações da CPTM aqui em Mogi. Então, Judiapeba, Brás Cubas, Centro, Estudantes, a gente precisa fazer as obras de acessibilidade, piso tátil, banheiro, escada rolante, as passarelas, para melhorar a prestação de serviço. Quando a gente pega, por exemplo, Suzano, tem a questão da alça do Rodoanel, que é importante, a conclusão do Hospital Regional de Suzano, isso também vai ajudar a diminuir a demanda aqui no Luzia de Pinho Melo, então é outra questão importante. Nós temos obras em andamento que precisam ter continuidade, então, por exemplo, a questão das obras na Mário Covas, nessa ligação de Itaquá, Suzano, Poá, então são obras que precisam ter continuidade. Enfim, a Volta Fria, né, essa ligação Mogi-Suzano. Então nós vamos dar continuidade a todos esses empreendimentos, fazer com que essas obras aconteçam para trazer qualidade de vida aí para o cidadão. Da última vez que o senhor veio aqui, o senhor falou que reabriria o PS imediatamente. Nós temos também aqui um prédio que foi construído para a maternidade da cidade. E até agora não foi aberto por falta de investimento, porque a prefeitura não dispõe de investimento para custeio e nem para equipamento. O senhor faria um convênio com a cidade para abrir esse novo equipamento? Com certeza, eu entendo que é muito ruim quando você tem capacidade hospitalar ociosa. Isso, no final das contas, impõe deslocamentos para buscar esses atendimentos em outras cidades, e isso nunca é bom. Então, eu acho que o governo do estado tem condição de ajudar e fazer com que esses equipamentos atuem na plenitude das suas características. Você falou hoje também de uma novidade de levar a extensão das linhas dos trilhos, né? O senhor falou, inclusive, em levar até Sabaúna. É isso mesmo? A gente tem agora a prorrogação do contrato da MRS, então a gente tem condição aí de aproveitar isso que está sendo feito e fazer uma conexão, fazer quase um metrô de superfície para ajudar a absorver mais demanda na linha ferroviária. E aí Mogi estaria incluído com Mogi estaria incluído. Nós temos também aqui na região, aqui no Distrito Industrial do Taboão, uma área grande voltada para a indústria. É uma das maiores áreas de ZUP aqui na Grande São Paulo.
tem a questão da dificuldade ali de logística para carga e descarga, né, de caminhão, porque teria que construir uma alça de acesso para entre a Ayrton Senna e o distrito. E também é um local que também precisa de infraestrutura. O senhor faria essa alça de acesso e como é que o senhor faria para estimular a industrialização aqui? Eu acho que a alça de acesso é o mais simples, né? São investimentos que, no final das contas, dão resultado imediato. A gente tem vários instrumentos para fazer isso, pode fazer via iniciativa privada, via concessionário ou diretamente. E eu entendo que a questão do estímulo à industrialização é um dos temas mais importantes do meu plano de governo. A gente pretende, por exemplo, promover a redução da carga tributária, promover aí o crédito, atuar muito na questão da infraestrutura, na capacitação profissional e na redução da burocracia. A redução da carga tributária vai tornar o Estado mais competitivo, então a gente quer reduzir as alíquotas de ICMS para deixar São Paulo na mesma condição de outros estados, por exemplo, Minas, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina. A gente, ao longo do tempo, foi perdendo negócio para esses estados. Então, outra questão importante para liberar investimento é reduzir a alíquota do ICMS na aquisição de bens de capital e alongar o prazo para recolhimento do ICMS. Com essas medidas, além da liberação de créditos que estão retidos, a gente vai liberar uma quantidade muito grande de recursos para investimento e esse investimento vai gerar contratação de pessoas, compra de máquina, terceiro turno, ou seja, vai virar emprego. E é isso que a gente quer. Se a gente torna o ambiente mais favorável para o negócio e torna o Estado mais competitivo no que diz respeito ao equilíbrio de carga tributária, certamente nós vamos trazer indústrias para cá. Na área de segurança, nós temos já discutimos aquela questão do equipamento na farda do policial ou não. O senhor já chegou a falar que iria retirar e depois falou que iria estudar a respeito. Você já tem e também tem a questão também que o senhor falou a respeito da Secretaria de Segurança no modelo do Rio de Janeiro. Não falei isso. Não foi? Não. Teve um mal-entendido, então, com relação a isso? O pessoal pega, assim, a gente está sofrendo muito com as fake news da imprensa, né? Todo dia tem uma fake news. Então, eu num evento, eu disse que me sugeriram a separação, eu disse, sou simpático, vou estudar. Não disse que ia fazer e nem vou fazer, já estudei, já vi que não vai valer a pena. Jamais disse, vou usar o mesmo modelo do Rio de Janeiro. Nunca disse isso. Nunca disse isso em lugar nenhum. Você não vai encontrar uma frase minha dizendo isso. Então, o modelo de segurança pública vai ser o da Secretaria de Segurança Pública. Nós não teremos as secretarias executivas que, no final das contas, criam mais um nível de acesso, mais uma dificuldade para o comandante-geral da PM e o delegado-geral da Polícia Civil a chegarem no governador. Eu quero estar mais próximo até para promover a integração entre Polícia Civil e Polícia Militar. Então, isso é fundamental. Então, não vamos usar modelo do Rio de Janeiro, isso é fake, está sendo usado aí pela campanha do PT, que, por sinal, é campeã de fake news. É uma campanha de baixíssimo nível, um negócio horroroso. A gente está aqui sempre tentando trazer proposição e sofrendo os ataques mais baixos, né? Eu só atribuo esses ataques baixos ao desespero, não tem outra explicação, né? E com relação às câmaras, o que eu disse é o seguinte, eu vou realmente reestudar isso com a equipe de segurança pública. Eu vejo alguns problemas no uso das câmaras, problemas que eu apontei que ninguém tinha apontado. Então, o que eu tenho observado? Redução de produtividade nas áreas de influência dos batalhões que estão usando câmera. Então, aumento de crimes contra o patrimônio, tentativas de estupro. Então, quando a gente pega as estatísticas, os batalhões, as áreas de influência dos batalhões que estão usando a câmara estão apresentando hoje resultados menores do que os batalhões que estão sem a câmara. Por quê? Vamos investigar, vamos ver se isso tem relação com a Câmara ou tem algum outro fator. Uma outra coisa, a gente percebe um medo das pessoas em fazer denúncia para os policiais que estão com a Câmara, com medo da identidade futuramente ser revelada. A terceira questão é o uso de isca para desmobilizar guarnições, então o uso, por exemplo, de um menor infrator para provocar uma ocorrência que aí com a Câmara você precisa fazer, levar para o distrito, lavrar um boletim e aí você desmobiliza a guarnição de uma determinada área. Então é uma questão também que a gente precisa estudar e uma certa inibição do policial, que fica em situação de desvantagem em relação ao bandido. Toda vez que você é confrontado com o negócio da Câmara, as pessoas já vêm com o seguinte argumento, mas a letalidade policial diminuiu. Então a gente percebe que tem um problema de confiança na polícia. E a gente precisa confiar na polícia, porque é um cidadão comum, como nós,
que tem uma profissão, que fez um concurso, que foi treinado, que veste farda, que ganha mal e está lá nos defendendo. Então eu preciso zelar para esse profissional. A sociedade precisa entender que esse profissional é gente como a gente que está fazendo o melhor para nos proteger. E o policial precisa entender que a sociedade, por sua vez, é quem paga o salário dele. Então a gente também tem que coibir o excesso. Em toda a organização tem os maus policiais e esses maus policiais vão ser objeto de corregedoria, vão ser objeto de punição. E aí nós vamos avaliar dentro de todo esse cenário, dentro de todos esses elementos. Eu não sou dono da verdade, então conversando com especialistas, a gente vai se aprofundar sobre o tema e vai ter o melhor modelo possível, um modelo que dê segurança para a sociedade. Porque o fato é, a sociedade está se sentindo seguro? Não, não está se sentindo seguro. Porque botaram as câmeras, ok. Diminuiu o roubo de celular? Não. Diminuiu o roubo de motocicleta? Não. Diminuiu o crime contra o patrimônio? Não. Diminuiu o feminicídio? Crime contra as mulheres? Também não. Os homicídios aqui no Vale do Paraíba? Lá em cima, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa para a sociedade se sentir segura. E é isso que nós vamos trabalhar, para fazer, vamos aperfeiçoar a política pública naquilo que ela precisa ser aperfeiçoada para garantir a segurança para a população. O DDM pode ser aberto 24 horas? Deve ser Precisa ser aberto 24 horas. A mulher não é agredida no horário comercial. Então, não faz sentido eu ter 140 delegacias da mulher e ter 11 funcionando 24 horas. Então, é fundamental que a gente faça com que essas delegacias possam funcionar 24 horas e que o atendimento possa ser feito por mulheres. Porque muitas vezes a mulher não vai na delegacia da mulher porque fica constrangida de ser atendida por um homem. E aí isso nos remete para a falta de estrutura da Polícia Civil, para a necessidade de fazer concurso, para a necessidade de reter os profissionais na carreira, de pagar melhores salários. Então, esses problemas estão relacionados. Nós também temos aqui um problema de habitação, porque hoje é muito próximo da Grande São Paulo, tem uma grande área de manancial e são constantes as tentativas de ocupação, por conta também de um déficit habitacional. O senhor tem um plano nesse sentido aqui para a nossa região? Olha, observe, a gente tem que trabalhar a questão da habitação em várias dimensões. Tem uma questão fundamental que é a regularização fundiária de determinadas ocupações de áreas de comunidade, para que a gente possa, depois de dar o CEP, investir naquele patrimônio que com muito sacrifício foi construído. E, por outro lado, nós temos que aumentar a produção de habitação. O Estado tem um recurso vinculado para a construção de habitação, mas é um recurso que está batendo 1,7, 1,8 bi por ano. A gente precisa mais do que dobrar esse recurso para aumentar a velocidade de construção. O Estado vem produzindo aí 70, 80 mil unidades a cada 10 anos, ou seja, 7 mil, 8 mil unidades por ano. Com déficit de 1,5 milhão de habitações, você não vai conseguir dar conta desse déficit. E quando eu pego esse déficit, eu estou falando das pessoas que moram em área de risco, das pessoas que não suportam mais pagar aluguel e das famílias que efetivamente já estão em situação de rua. Então precisamos atuar. Por um lado, aumentando a produção direta de habitação por meio da CDHU, aportando mais dinheiro, quase triplicando o recurso que é aportado anualmente para isso. Segundo, usando a parceria público-privada. Nós temos muitas áreas que são muito interessantes para a iniciativa privada, onde você pode conjugar habitação de médio padrão, habitação de interesse social, empreendimento comercial, e aí a habitação de médio padrão e empreendimento comercial financiam a habitação de interesse social. Então é uma forma de você aumentar o financiamento. Terceiro, você trabalhar em parceria com o governo federal para trazer o carga verde e amarela para cá. Então você usa o programa habitacional do governo federal, você faz parceria público-privada, você aumenta a produção de habitação própria e por último você trabalha com aluguel social. E tem uma questão importante no aluguel social que é o seguinte: como eu tenho uma oferta de imóveis vazios, eu daria uma resposta rápida. E outra coisa, é importante eu ter um período de adaptação para as pessoas, que vamos supor, você dá a propriedade para ela, ela ganha moradia. Imediatamente, se ela não tiver uma preparação, se ela não for reinserida no mercado de trabalho, ela vende a moradia e volta para a rua. Você cria um comércio com habitação popular. E esse comércio com habitação popular você tem que evitar. Então você faria um aluguel social, você atende a família, essa família vai receber treinamento, capacitação, requalificação, vai se reinserir no mercado de trabalho antes de você discutir propriedade. Então, depois que ela percorrer esse caminho, é que a gente vai discutir realmente propriedade do imóvel. Nós também temos aqui um grande potencial de turismo, né? Até pelas características da região, temos
muitos locais atrativos. E o senhor tem algum projeto nesse sentido? Eu entendo que o turismo é uma indústria sustentável, uma indústria geradora de divisa, geradora de emprego e limpa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para os municípios de interesse turístico, olhar para as instâncias turísticas e, no final das contas, promover a vinda de recurso com isso aí muito bem alicerçado em bons projetos. Né? Trazer a iniciativa privada para explorar atrativos turísticos, isso dá muito certo, e criar um calendário de atrações, porque isso também funciona para manter sempre hotéis cheios, alta rotatividade. Nós temos vários exemplos em várias cidades onde isso funcionou. Então é pegar o potencial que cada região tem, criar um calendário, levar o recurso e esse recurso está orientado a alguns projetos. Então com isso a gente vai conseguir impulsionar o turismo no estado de São Paulo. O senhor sempre fala dessa sintonia entre governo estadual e governo federal. Caso o presidente Bolsonaro não ganhe as eleições, como é que vai ficar? Eu não acredito nessa hipótese, né? Primeiro, eu acredito na vitória do presidente Bolsonaro. Tem muitos elementos para acreditar que essa vitória vai ocorrer no dia 30. Né? Todos os levantamentos internos, a gente está vendo um crescimento muito substantivo do presidente e eu acredito realmente que uma virada está em curso e vai acontecer. Se não acontecer, que eu acho improvável, nós vamos conversar com o novo presidente da mesma forma, nós vamos conversar dentro do diálogo republicano. Eu tenho absoluta certeza que dentro das promessas de campanha que ele está fazendo, ele não pode deixar de olhar o estado de São Paulo, que tem 46 milhões de habitantes. Então, nós vamos buscar trazer a política pública para cá. Tem questões que só se fazem com integração com o governo federal. A questão da segurança pública é uma delas. Você não consegue atuar em todas as dimensões da segurança pública sem parceria com o governo federal, porque a segurança pública pressupõe compartilhamento de informações, compartilhamento de inteligências, integração de polícias, monitoramento de pontos críticos. Às vezes são pontos federais, como aeroportos e portos, cujos acessos são estaduais. Então é fundamental que governo do estado e governo federal trabalhem juntos para você dar solução. A recuperação das Santas Casas, por exemplo, passa por acertos também com o governo federal. O maior credor da maioria das Santas Casas é a Caixa Econômica, um banco federal. Então, para a gente negociar aporte financeiro, subsídio, perdão de dívida, alongamento de dívida, diminuição de taxa, a gente vai precisar do governo federal. Então, e essas discussões nós vamos levar de uma forma muito republicana e eu não vejo por que São Paulo não ser atendido. Mas uma questão, o episódio que aconteceu nesse final de semana envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson e o governo dele, tantas críticas que acabaram sobrando para o governo Bolsonaro, de alguma forma isso aí tem algum resvala na sua candidatura? A gente tem uma pessoa que teve um ato de desequilíbrio, um ato impensado, cometeu um crime, recebeu a tiros a polícia, né? Então agiu, portanto, como criminoso. A polícia agiu como tinha que agir, negociou para evitar ali um mal maior, prendeu, ele já está aí sob a tutela do judiciário e precisa ser punido com a severidade que a lei determina. E o que a gente tem a ver com a atitude do Roberto Jefferson? Nada, nada, absolutamente nada. Só mais uma pergunta. Se o senhor se eleger, o senhor vai manter os investimentos anunciados pelo Rodrigo Garcia, pelo atual governador Rodrigo Garcia aqui no Norte Tietê? Isso é um compromisso que eu já fiz com todos os prefeitos do estado de São Paulo, não só do Alto Tietê, de manter todos os convênios, todas as obras que estão em andamento pelo atual governo. O beneficiário do recurso é o cidadão. Então, não dá para ter descontinuidade de política pública. Nós vamos sim manter os recursos, manter as obras, manter os convênios. Eu falei praticamente com todos os prefeitos do estado de São Paulo nessas últimas semanas. A gente fez jornadas aí de reuniões com 30, 40 prefeitos por cada reunião. Então, a gente deve ter falado aí com aproximadamente 600 prefeitos do estado e assumindo o compromisso de manter, de preservar os convênios, de preservar as obras, porque o prefeito, com muita dificuldade, consegue lá trazer o recurso para o seu estado, ele cria a expectativa, ele está lá fazendo a sua obra, ele fez a contratação e aquilo vai atender o cidadão. Quando eu fui ministro da infraestrutura, eu não descontinuei nenhum tipo de projeto, terminei uma série de obras que foram herdadas de governos anteriores, porque uma obra parada não gera taxa de retorno, o cidadão não entende, né, para onde está indo o dinheiro dele.
e é uma questão de responsabilidade manter as obras em andamento. Ok, muito obrigada, boa sorte. Obrigado.